Dos motivos eu estar gravando esse vídeo, né, até com esse título, foi depois que eu vi uma análise recente da série Breaking Bad lá, pra quem já viu, né, do químico que se transforma lá no maior produtor lá de metanfetamina do mundo lá na série. E essa série, quando eu vi, eu lembro que eu falei: "Cara, que série boa", mas olhando, pra análise hoje em dia, mais maduro, né, porque a série acho que de 2008, eu comecei a ver o porquê que ela casa tanto com esse título de vídeo que eu tô colocando aqui, né, do porquê que a gente não deve calcular tudo. Então, pra quem não sabe, né, a série passa a vida lá do Walter White, que é um professor de química certinho, uma vida pacata, muitas vezes ruim, né, na cabeça dele, que ele só sofria, né, aquela vida comum lá que ele não tá feliz com o que ele tá fazendo, até que ele descobre que ele tem uma doença e que ele não vai sobreviver até daqui 2 anos. E aí que tudo muda, né. E muita gente acha que o Walter White ele se transformou no Heisenberg, mas nessa nova análise que eu concordei muito, não é que ele vira o Heisenberg, ele apenas remove as máscaras da vida dele, né, da face dele, para ele ser aquilo que ele sempre foi, que era o Heisenberg, né. E por que ele não se transforma? Porque muitas vezes a gente às vezes até criado, né, de ser essa pessoa certinha, mas não uma certinha que é o oposto de ser uma pessoa má, mas certinha no sentido de não se posicionar, de não dizer não. Ou seja, é tudo uma vida baseada no medo que a gente acha que a gente tá sendo certinho, mas na verdade é um medo, ou seja, a gente não tá sendo autêntico com nós mesmos. Então a gente coloca várias máscaras, a gente faz aquilo que o outro quer que a gente faça, mesmo a gente não querendo, a gente diz sim quando quer dizer não, então a gente vai criando todas essas máscaras, né, que na nossa cabeça racional tem uma justificativa, não, tô sendo certinho, mas na verdade é um medo de ser deixado, é um medo de ser julgado, então são vários medos, né. Então na série é muito nítido essa evolução dele, né, essa remoção de máscaras. Porque no começo, assim, você via, né, que acho que o cunhado dele lá, o tio que é policial, que, assim, se folga pra cima dele, a esposa dele já não tá, assim, querendo mais estar com ele, os alunos não prestam atenção na aula dele, ele até faz um bico lá no lavacar e o chefe dele também fica zoando ele, sabe, fica criticando ele, então todo mundo meio que monta em cima dele e chega uma hora que ele já tá meio que insatisfeito, né, até que ele descobre que ele tem uma doença muito grave que ele não vai sobreviver. Aí que ele dá um basta, né, aquele ponto de virada, digamos assim, que ele começa a remover as máscaras dele. Então na série é muito nítido, a gente vê assim, em pequenas situações, né, que ele começa a se posicionar, ele manda o chefe dele lá do lavacar para aquele lugar, ele começa a dizer não, começa a se posicionar, começa a fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Até acho que ele vai numa loja de roupa lá com o filho dele, e tem uma pesadinha que começa a zoar do filho dele, né? Então o Walter, antigamente, ele apenas ia deixar passar e ir embora. Na hora que ele tem esse ponto de inflexão, não, ele começa a enfrentar o pessoal. Então, você vê que tem uma transformação, mas não é que ele está se transformando em outra pessoa, ele apenas está removendo o ruído, removendo as máscaras daquilo que ele sempre foi. Claro que ele é uma série, então eles têm que vender a série, então o Walter ele vai para um outro extremo, né, que é imoral, mas se você pegar, não foque nisso agora, foque na questão da mensagem, né? Que é você ter que remover esses ruídos, remover as tuas máscaras, remover esse controle. Porque a gente só quer controlar a vida porque a gente tem medo de se expor. Porque quando a gente se expõe, a gente está suscetível a qualquer tipo de risco. Então isso acaba gerando receio para muitas pessoas, né? Gerando muito medo. Então isso vem muito para minha vida, né? Então quantas vezes eu quis dizer não e acabei dizendo sim, quantas vezes eu quis me posicionar, quis falar alguma coisa, mas guardei para mim mesmo. E aí que tá o problema, porque quanto mais a gente guarda as coisas para nós mesmos, seja palavras, emoções, sentimentos, até dizer um não, isso vai guardando, vai acumulando e vai chegando uma hora que o teu corpo não aguenta e começa a dar ataque de ansiedade, síndrome de pânico, burnout, de tanta coisa guardada que você não soltou para fora, sabe? Então é muito mais você relembrar quem você é do que você, sei lá, adquirir um novo conceito, um novo conhecimento. Claro que isso é importante, né? Mas muitas pessoas, inclusive eu, tô nesse processo de descobrir quem eu sou de verdade, sabe? E se a gente pode praticar isso das coisas mais simples, né? Que nem até na série, é você dizer não pra uma pessoa que você realmente quer dizer não, é você começar a fazer as coisas que você tem vontade de fazer, porque quando atua. Porque no fundo a gente sabe aquilo que a gente realmente quer, a gente sabe quando a gente quer dizer não, mas a gente só não faz por medo, né? Medo de ser julgado, medo de ser deixado, enfim, as diversas crenças. Só que quando a nossa alma, o nosso espírito tá desalinhado com o que a gente tá sendo aqui na Terra, a gente começa a ter uma, principalmente pelo menos comigo, é uma inquietação. Que a gente sabe que tem algo que tá errado, mas às vezes a gente não sabe o que que é, sabe? E o nosso corpo fala, né? Começa a dar ansiedade, ataque de pânico, enfim. Então, essa série, essa análise, né, dessa série vem muito isso. Então, é parar de querer calcular tudo e viver um pouco mais na minha essência, na tua essência, de quem realmente quem é você de fato. E é uma pergunta simples, mas que leva muito tempo até a gente descobrir de fato. Mas eu tô começando a praticar isso, né? É começar a me posicionar, a dizer não para certas coisas que realmente eu quero dizer não, sabe? Não é que eu vou virar um personagem. Eu vou simplesmente exercer aquilo
tá dentro de mim, sabe, aquilo que eu quero. Claro que assim, não é cometer loucuras também, né, mas assim, é começar a se posicionar, começar a dizer não, começar a fazer as tuas vontades. Até às vezes tem muita gente que quer postar vídeo na internet, mas não posta não porque ela não quer ou não sabe fazer. A gente dá essa desculpa que a gente não sabe, que a gente precisa do celular novo, do microfone, mas no fundo é apenas medo, é apenas algum tipo de medo que tá rodeando na tua cabeça, sabe. Então a mensagem que eu queria deixar desse vídeo, né, e quem quiser reveja ou veja Breaking Bad com essa ótica, sabe, que é você exercer, né, remover as tuas máscaras, remover, esses teus medos para você realmente ser quem você quer ser. E começando fazendo isso, você pode dizer não para as pessoas que você realmente quer dizer não, que você não quer fazer, começar a executar um pouquinho ali as coisas que você quer fazer, de fato, é como gravar vídeo, o que seja, né, um exemplo. Então é muito mais remover do que adicionar certos conhecimentos ou certas novas teorias, sabe. E quando você para de querer controlar as coisas e começa a viver mais na tua autenticidade, a tua vida vai começar a ficar muito mais leve e, consequentemente, você vai começar a atingir as coisas que você realmente quer, né, os teus objetivos, seja de trabalho, de relacionamento, pessoal, enfim. Então, essa é uma reflexão que eu tô refletindo muito hoje e queria compartilhar com vocês aqui no freestyle mesmo. Não tem roteiro nem nada, mas é para ser uma forma natural, como se eu fosse ver daqui, sei lá, alguns anos, né, para eu relembrar as coisas que eu preciso aplicar diariamente, porque relembrar é muito importante, a gente acaba subestimando, né? Então é sempre correr, ainda mais agora com a internet, então tem muita informação em tudo, né, no YouTube, nas redes sociais, livro e tal. Só que às vezes, claro, é importante, mas às vezes a gente só precisa remover o ruído, remover as máscaras e remover as distrações pra gente começar a ver quem a gente realmente é de fato, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, tamo junto!